Olha, continuamos com muita informação para você. Uma adolescente de 14 anos morreu atropelada na faixa de pedestre. O motorista dirigia, imagine, um carro roubado em alta velocidade. Ela estava com um irmão de 11 anos que também foi atingido e teve várias fraturas. Acompanhe. Um aglomerado de pessoas tenta ajudar a vítima que está no chão. Uma menina de 14 anos que foi atropelada no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Toda a vizinhança presenciou a cena. Ela estava atravessando, o carro pegou ela em alta velocidade, arremessou ela, ela subiu, o corpo dela veio girando aqui, ela caiu ali. Apesar dos esforços, Joyce Maria da Silva foi socorrida neste hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ao volante do carro, um criminoso que poucos minutos antes havia roubado o veículo neste semáforo, na mesma região da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, seria apenas um homem que estava armado e, além do carro, levou dinheiro, celular e que fugiu com muita pressa, já fazendo um retorno na contramão. Os moradores contam que o carro vinha por esta rua e que o motorista teria perdido o controle do veículo bem neste ponto aqui, ó. A ondulação na pista, combinada com a alta velocidade, tornaram quase impossível a frenagem antes da faixa de pedestre. Joyce e o irmão, um menino de 11 anos, atravessavam a rua no local correto, mas o carro não parou e atingiu os dois. O garoto sofreu fraturas nos pés e passa bem. Quem estava na rua ficou impressionado com o que viu. Não pode acontecer um momento desse aí, um louco desse passando aqui para acontecer, matar uma criança de 14 anos. O veículo foi abandonado no mesmo bairro. O assaltante ainda não foi identificado. Outro atropelamento no fim de semana aconteceu na região de São Miguel Paulista, Zona Leste. O homem que dirigia um carro furtado vinha pela faixa de ônibus e atingiu uma pedestre. A moça havia saído deste bar, onde costumava ir para dançar. Ela foi socorrida e encaminhada a um pronto-socorro da região, mas também não resistiu. O motorista fugiu a pé, sem prestar socorro. Dois casos absurdos. 2 oficiais militares foram executados em pontos diferentes da cidade. Nos 2 casos, os PMs foram surpreendidos pelos assassinos. O soldado Antônio Veríssimo Carlos Nunes foi morto a tiros no cruzamento das avenidas Francisco Inácio Solano e Gaivotas, no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. Segundo a PM, às 10 da noite, o soldado desceu do carro para comprar frutas, quando foi surpreendido por bandidos que estavam em outro carro e passaram atirando. Antônio foi levado para o pronto-socorro Maria Antonieta, mas não resistiu. Os bandidos fugiram e até agora não foram identificados. Em Pirituba, na Zona Oeste, o cabo da PM João Maria Bento Xavier, de 34 anos, também foi morto a tiros. O crime foi em frente à casa dele, na rua Luiz Pinheiro de Souza. Segundo a polícia, João tinha acabado de voltar da padaria e encostado a moto em frente de casa, quando foi surpreendido por 2 homens que também estavam de moto. Os criminosos fizeram pelo menos 4 disparos, 2 atingiram o policial. Na sequência, eles fugiram, levando a arma particular do PM, uma pistola calibre 380. A esposa ouviu os disparos e, quando saiu, encontrou o marido caído ao lado da moto dele. O cabo foi levado para o hospital, onde já chegou sem vida. Os bandidos ainda não foram identificados. Suspeitos armados fecharam uma importante rodovia para assaltar motoristas que, assustados, provocaram acidentes. Acompanhe a reportagem. Os bandidos usaram esse carro branco para fechar a pista sentido Petrópolis, na altura da comunidade Beira-Mar. Houve pânico entre motoristas que acabaram batendo os carros. A gente ficou assustado porque eles estavam muito bem armados e vieram na nossa direção. E depois que os carros acidentados, eles não vieram atrás da gente. A gente teve que correr para dentro do hotel e a gente foi amparado com o pessoal do hotel. Os criminosos abandonaram o carro branco e roubaram um veículo vermelho para fugir. A PM fez buscas, mas não localizou os criminosos, que podem ter fugido para a comunidade Beira-Mar, uma das mais violentas de Duque de Caxias. A volta para casa, no final da tarde de domingo, acabou sendo tensa para os motoristas que transitam por uma das rodovias mais importantes do Rio. A gente estava vindo da praia e esse susto aí que a gente passou aí, graças a Deus está todo mundo vivo, mas foi complicado, não foi fácil não.
Flagrantes de imprudência em alta velocidade. Motociclistas que não respeitam as leis foram alvo de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal entre Goiânia e Brasília, num trecho de muitos acidentes e multas. Na primeira hora da operação, 5 motos já tinham sido apreendidas. Neste flagrante, o motociclista estava a 212 km por hora. Ele foi multado e ainda vai responder um processo administrativo que pode ter a habilitação suspensa. O homem, de 55 anos, não quis conversar com a nossa equipe. Ele é contador e mora em Brasília. A moto, de 1.300 cilindradas, é muito potente e é usada todo domingo. São pessoas de um bom poder aquisitivo e que, na verdade, deveriam contribuir para que não acontecesse essa situação. Maurício também foi parado. Estava dentro da velocidade permitida, mas com a moto alterada. Foi multado e o veículo foi apreendido. Só escapamento. Você não sabia também do escapamento? Não, escapamento? Sim, às vezes. Uma vez até sabia, por causa do excesso de ruído, né? Enquanto isso, outros motociclistas abusavam da velocidade. Veja este exemplo. Foram muitos flagrantes e muitas multas. O que mais nos preocupa é que nos últimos 6 anos foram praticamente 12 mortes de pessoas que poderiam estar aí na sua capacidade produtiva servindo a sociedade. Você vai acompanhar agora outros flagrantes de irresponsabilidade em rodovias brasileiras. Motoristas que não querem pagar pedágio avançam sobre as cancelas e colocam em risco a própria vida e também a de outras pessoas. 7 em cada 10 desses motoristas são caminhoneiros. 1, 2, 3... Muitas e muitas vezes essa cena se repete em estradas brasileiras. Motoristas ignoram as cancelas, arriscam a segurança deles e de outras pessoas para economizar o dinheiro do pedágio. Aí vai ter um cano aí, ó. Olha, escuta o barulho do cano. Em São Paulo e no Paraná é a mesma farra. Mesmo sabendo da filmagem, muitos motoristas não se intimidaram. Em alguns minutos, vários flagrantes. Nem o caminhão dos Correios respeitou o bloqueio. Repare, depois que ele passa, a cancela aparece quebrada. Veja pelo ângulo da câmera de monitoramento. A maioria dos infratores, 70%, é motorista de caminhão. Mas poucos veículos acumulam tantas multas quanto este aí. O caminhão azul é o campeão de calote nesta praça de pedágio no interior de São Paulo. Só este bloqueio ele já furou 163 vezes. Isso mesmo, 163. O veículo também acumula R$ 8.700 em multas. A dona da carreta mora nessa casa em Cubatão, no litoral de São Paulo. Nós fomos até lá com uma câmera escondida, mas não havia ninguém em casa. Não tem ninguém aí, né? Os vizinhos, no entanto, confirmaram. O dono do caminhão caloteiro mora aqui. Ela tem um caminhão ou não? Ela não, acho que eu conheço ela. Fraudar o pedágio traz prejuízos para as concessionárias e ameaça a segurança de quem está por perto. Estas imagens foram feitas na BR-101. As câmeras são de uma praça de pedágio no Rio de Janeiro e mostram como essa infração é perigosa. O carro preto se aproxima da cabine de cobrança automática, mas a cancela não abre e o motorista quase para. Nessa hora, um caminhão que ia furar o pedágio em alta velocidade atinge o veículo. Veja de novo. Pisar fundo. Colar no carro à frente para aproveitar o tempo de abertura da cancela é uma das estratégias mais comuns e também mais perigosas. Note que a cancela abre uma única vez.
3 carros grudam no caminhão para escapar da cobrança de R$ 18. Aqui também, um flagrante chamou a atenção. O veículo se aproxima da cancela e para. Em seguida, o motorista desce do carro e abre a cancela com as mãos. O bloqueio tem um dispositivo que não permite que a passagem fique livre. É aí que o passageiro sai do banco de trás e assume o volante. Ele passa pela cancela e volta para o banco traseiro. O outro jovem retorna para o carro e acelera. O Domingo Espetacular viajou até Uraí, a 400 quilômetros de Curitiba, e conversou com o motorista infrator. Na garagem da casa há um carro preto igual ao que aparece no vídeo. Mesmo assim, o rapaz nega que seja ele no vídeo. Eu não fui no pedágio não, rapaz. Mas depois admite, já burlou o pedágio. Esse mesmo da imagem. Não, já cortei já pedágio, normal, com certeza, todo mundo fura. A justificativa? Eu furo porque eu acho um roubo aí. Na garagem do jovem há ainda um outro carro que está com a placa modificada. Adulterar ou esconder a placa é prática comum de quem tenta enganar a fiscalização. A fita isolante altera o número. O CD atrapalha a foto. E tem ainda a gambiarra do arame que levanta a placa. O caloteiro pode escapar do pedágio, mas corre um risco mais grave: ser preso por estelionato, com pena de 5 anos de prisão. Então esse motorista ele é conduzido à delegacia, né, pela polícia ostensiva, apresenta-se para a polícia judiciária, que vai tomar as providências cabíveis, se vai entender ou não que ele estava com essa intenção de se valer dessa vantagem para passar sem pagar no pedágio. O delegado tem entendido como um crime de estelionato, e no ano passado foram em torno de 14 motoristas presos em flagrante no interior de São Paulo por esse tipo de crime. Dar um breque nos maus motoristas é a maior dificuldade das autoridades. Ainda este ano, uma nova resolução vai permitir que os policiais multem os infratores, mesmo que não estejam nas centrais de controle no momento da infração. Basta ver as imagens gravadas. A partir do segundo semestre, vai ser possível começar a fazer as multas sem necessitar da presença de um agente visualizando essas câmeras. Eu posso detectar as imagens e encaminhar para a polícia isso posteriormente, para que eles possam fazer e encaminhar as infrações. É, playboy! Passamos sem pagar, babaiona. Um jovem motorista escapou da morte apenas com ferimentos leves. Ele perdeu o controle da direção e bateu num poste. O carro ficou completamente destruído, mas a imagem é impressionante. Veja. O impacto foi tão violento que o poste caiu em cima do carro. A estrutura destruiu a frente do veículo, para-brisa e até o teto. Vidros e pedaços de concreto ficaram espalhados por toda a parte. A ferragem exposta, os fios de alta tensão foram rompidos e a estrutura que sustentava um transformador de energia foi destruída. O motorista teve muita sorte porque o poste atingiu principalmente o lado do passageiro. O motorista passava por essa avenida e, ao pegar o acesso ao bairro por essa rua, ainda não se sabe o motivo, mas ele perdeu o controle da direção, bateu em cheio no poste. O rapaz de 19 anos estava sozinho. Apesar dos estragos, sofreu ferimentos leves e foi levado ao pronto-socorro. A família, abalada com o acidente, não quis comentar sobre o caso, mas informou que uma das possibilidades é de que o jovem tenha dormido no volante. Esse aí nasceu de novo. 4 bancos em 3 regiões diferentes foram atacados em um mesmo dia. Clientes e funcionários foram feitos reféns na porta de uma das agências. 6 suspeitos morreram no confronto com a polícia. Acompanhe. Um escudo humano se formou em frente à agência bancária. Os assaltantes, armados com fuzis e metralhadoras, ameaçam as vítimas com tiros para o alto. Em seguida, fogem em 2 veículos.
6 pessoas foram feitas reféns e levadas pelos bandidos, entre elas o tesoureiro do banco. Elas foram abandonadas em uma estrada de terra por onde a quadrilha fugiu. A polícia monitorava os criminosos que já teriam roubado outras 2 agências bancárias no Pará. Nós viabilizamos 2 rotas de fuga, deixando só apenas uma para eles. Quando eles saíram, a gente já estava esperando. 80 policiais participaram das buscas, que também foram feitas por um helicóptero. A perseguição durou mais de 3 horas. Durante confronto com a polícia, bandidos morreram. Um casal morador da região, que deu apoio logístico para a quadrilha, foi preso. Os policiais recuperaram um malote de dinheiro e apreenderam coletes, munições e armas de uso exclusivo da Polícia Militar e das Forças Armadas. No mesmo dia, outras 3 agências bancárias no interior do Pará foram alvos de quadrilhas de assaltantes. Em 2, os criminosos explodiram os caixas eletrônicos e fugiram. Tem um tipo de ação criminosa que já virou moda no país, mas a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de roubar lojas de departamento em vários estados. A última ação foi em Belo Horizonte. Um adolescente foi apreendido quando dormia no local do roubo. Esse garoto de 14 anos passou a noite escondido dentro do sofá de uma loja de departamento. Durante a madrugada, saiu do esconderijo e furtou 34 celulares dos mais caros e sofisticados. Mas quando se preparava para ir embora, foi visto por seguranças que acionaram a polícia militar. Ele entregou o restante da quadrilha. 5 suspeitos foram presos, hospedados em um hotel. Eles agiam de forma parecida em Brasília, Goiás, Ceará, Bahia e agora Minas Gerais. 2 irmãos músicos e um amigo deles foram baleados enquanto conversavam em frente de casa. Um dos irmãos não resistiu aos ferimentos e morreu. Direto de Salvador, todas as informações com a repórter Jéssica Senra. A polícia ainda não sabe o motivo, mas descartou que eles tivessem envolvimento com o tráfico de drogas. Uma das hipóteses é de que os irmãos foram baleados por terem amizade com policiais. Eduardo Josino e Josino Eduardo Santos Rodrigues, de 35 anos, foram atingidos por diversos disparos perto de casa. Um outro rapaz que estava com eles também foi baleado, mas sobreviveu. Os percussionistas já trabalharam com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Saulo Fernandes e Márcio Vitor, do grupo Pissirico. O irmão que sobreviveu e o amigo dele passam bem. Voltamos aos estúdios do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Jéssica. Uma ótima semana para você e para todos os nossos amigos aí da Bahia. 4 pessoas de uma mesma família morreram após o deslizamento de uma casa no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a terra soterrou o imóvel enquanto as pessoas dormiam. As chuvas dos últimos 3 dias teriam causado o deslizamento. Uma mulher de 32 anos, 2 adolescentes de 13 e 15 anos e uma criança de 6 morreram na hora. Uma jovem de 19 anos conseguiu escapar e foi levada para um hospital com fraturas nas pernas. Ela não corre risco de morrer. A tragédia aconteceu em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Amigos e parentes de Rian Brito, neto do humorista Chico Anísio, se despediram do músico neste domingo. O jovem foi encontrado morto numa praia distante no Rio e o motivo da morte ainda não está totalmente esclarecido. Desde o desaparecimento de Rian, a família e os amigos se mobilizaram, mas ninguém entendia o sumiço repentino. O corpo do jovem foi encontrado numa praia deserta, uma região de reserva ambiental na pequena cidade de Quissamã, no norte do Rio. Mas por que o músico carioca foi parar nesse local? Por que foi até Quissamã? Dia 23 de fevereiro, 12:30. A mãe de Rian deixa o filho nesta autoescola, no bairro de São Conrado, zona sul do Rio. Como o Rian não tinha levado o celular, no meio da tarde ela ligou para a autoescola em busca de notícias do filho. E para a surpresa de Brita, a aula estava marcada para a noite. A aula dele não seria na parte da tarde como ela achava. De acordo com a polícia, Rian nem entrou na autoescola.
seguiu a pé por essa passagem subterrânea que leva ao shopping do bairro. Lá foi ao banco e sacou R$500. À 1h20 da tarde, quase uma hora depois, câmeras de segurança gravaram o momento que Rian saiu do local. Ele estava sozinho, vestia camiseta, bermuda e chinelo. Na rua, acenou para um táxi e entrou no carro. Rian foi para a rodoviária a 17,5 km de distância, na região central do Rio de Janeiro. Começava outra viagem. Segundo a investigação, o jovem embarcou para o norte fluminense no ônibus das 19h41. A primeira conclusão desta delegada é que Rian planejou cada ação daquele dia. Os relatos demonstram que naquela manhã ele tinha pressa em chegar à autoescola e não tinha nenhuma aula agendada, ou seja, a pressa era em chegar na rodoviária. Não havia ninguém que o acompanhasse, nenhuma hipótese que caracterizasse crime, demonstrando uma saída voluntária, premeditada, na medida em que ele deixa o telefone dentro de casa também para dificultar a comunicação, e ele nunca ficava longe do telefone, ele deixa o telefone escondido dentro de casa. Rian viajou 241 quilômetros até chegar a Quissamã. Ele desembarcou na cidade à 00h30 e não foi mais visto. 5 dias depois do desaparecimento, um morador encontrou roupas, documentos pessoais e os cartões do banco e do plano de saúde de Rian. Tudo estava na praia do Paulista. A testemunha contou que viu na areia pegadas em direção ao mar. No meio da semana, o pai de Rian, Niso Neto, gravou um vídeo para pedir ajuda. O que está nos intrigando muito é que ele chegou aqui na terça-noite e os pertences dele só foram encontrados no domingo, se eu não me engano. Vamos dizer que tenha sido sábado ou domingo. E o que ele fez durante esse tempo todo? Por isso a gente quer apelar para o pessoal daqui, se ninguém viu ele. A delegada do caso acredita que o local isolado e tranquilo pode ter atraído Rian. Era o perfil dele esse visitar, conhecer esse tipo de local, locais de natureza selvagem. Ele gostava de meditar nesses locais. Bombeiros e a Defesa Civil de Quissamã passaram dias procurando Rian. Por causa da extensão da praia, mais de 40 quilômetros, um helicóptero, motos aquáticas e barcos também ajudaram. A frustração veio na quinta-feira. O corpo de Rian foi encontrado na praia de Flecheiras, na reserva de Jurubatiba, a 25 quilômetros do ponto em que as roupas e os documentos foram localizados. Esses 2 pescadores que passavam pelo local viram o corpo do músico. Marcelo, que também é guarda municipal, avisou a polícia. Nós chegamos até a imaginar que a maré do mar tá para cá, né? Tá sentido norte. Imaginamos que se ele se afogou para lá, a maré poderia trazer para cá. E encontramos. Segundo a família, Rian tinha o hábito de meditar em jejum. Para a polícia, ele pode ter entrado no mar sem se alimentar. A praia do Paulista é considerada muito perigosa e pouco frequentada pelos moradores. De fato, uma pessoa que possivelmente esteja jejuando num local quente, talvez ele não estivesse nutrido o suficiente para enfrentar um mar daquele. Ele sabia nadar, ele tinha confiança em nadar, então o mar estava muito calmo, isso foi apurado, o mar estava convidativo, então possivelmente ele pode ter uma fatalidade levada ao afogamento. Depois de encontrar o corpo, a família se manifestou apenas pelas redes sociais. O ator Bruno Mazeu, tio de Rian, agradeceu o apoio dos amigos. Muito obrigado por todas as manifestações carinhosas durante essa semana de angústia. A madrasta de Rian lembrou o estilo de vida do enteado. Ela escreveu em uma rede social: a verdade é que Rian não fuma, não bebe, não usa drogas, nem toma refrigerante. Ele é de outra onda.
Ele medita, pratica yoga, é vegetariano, contempla a natureza, é músico autodidata. Rian tocava contrabaixo e tinha uma banda com a mãe. Para os amigos, teria uma carreira de sucesso. Ele era um cara muito bom, extremamente sensível, e eu vejo nele uma genialidade absurda musical. Eu acho que desde que eu conheci, eu admirava muito por isso. O neto de Chico Anísio estava no último ano da faculdade de produção fonográfica. E segundo este professor, ele demonstrava a confiança. Ele estava bem, estava com a cara boa, estava assim, com a cara saudável. Estava disposto no curso, né? Por isso que a gente ficou chocado. A polícia investiga várias hipóteses para a morte tão inesperada. Os amigos não aceitam que a viagem solitária de Rian tenha terminado desta forma. Ele pode ter buscado um isolamento, sabe? Para meditação mesmo, para reflexão, porque ele é um cara introspectivo. E acho que ele pode ter ido para lá sim para relaxar, porque ele era um cara muito ligado à natureza. A gente, quando ele veio aqui, a gente ficou de marcar uma trilha para fazer na Pedra Bonita. Era um programa que a gente gostava bastante. E em tom de despedida, o pai Niso Neto postou numa rede social um desenho feito pelo filho quando era criança. Um desenho do mar. E escreveu: "Meu menino, é muito triste pensar que seus últimos momentos foram tão solitários, mas sei que é o que você estava querendo no momento." No texto, Niso também relembrou palavras do pai Chico Anísio. Seu avô já dizia: "Se é de terra, que fique na areia. O mar bravo só respeita rei." Uma vez mais, todos os nossos sentimentos a toda a família. Uma mulher escapou da morte depois que 2 janelas de um hotel em construção caíram no momento em que ela passava pelo local. Direto do Rio de Janeiro, as informações com a repórter Carla Chaves. Segundo testemunhas, as 2 janelas caíram do hotel que está em construção na Rua Barata Ribeiro, uma das principais de Copacabana. Elas primeiro bateram no chão e depois atingiram uma mulher de 55 anos que passava no momento. Ela ficou ferida na cabeça e no braço, foi imediatamente levada para o hospital e já recebeu alta. Os funcionários da obra teriam tirado o isolamento de proteção um dia antes do acidente. Agora, este isolamento foi recolocado por guardas municipais. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima semana a todos os nossos amigos cariocas. Você já fez algum sacrifício para emagrecer? Então saiba que existe um novo remédio para tratar a obesidade em adultos e que deve começar a ser vendido com a autorização da Anvisa a partir do 2º semestre. O medicamento, preste atenção, promete uma grande perda de peso em pouco tempo. Acompanhe a reportagem. O Ministério da Saúde adverte, mais da metade dos brasileiros está acima do peso. E dessa população, quase 20% estão obesos, um sério risco à saúde. Marcela sabe disso. Aos 28 anos, com 1,60 m de altura, ela pesa quase 40 quilos a mais do que deveria. Já tentei as dietas convencionais, dietas de consultório, dietas da moda, dietas de revista, chás. Agora, um novo medicamento liberado pela Anvisa promete uma redução de até 8% do peso em pouco mais de um mês. Ele se chama Saxenda e chega às farmácias brasileiras no 2º semestre. Ele é o primeiro remédio contra a obesidade liberado no país desde 1998. É uma perda de peso gradativa e ela é permanente. Então é uma coisa que a gente quer perder um peso desse paciente e estabilizar esse peso também. Só que existem os efeitos colaterais que vão de náuseas a vômitos e diarreia. A médica recomenda que o Saxenda não deva ser usado por qualquer pessoa acima do peso. Ele tem que ser acompanhado com exames, que esse paciente pode às vezes não ter indicação ou passar mal e às vezes na euforia de querer emagrecer vai comprar o remédio para experimentar. Então não façam isso. Todo cuidado é pouco. E São Paulo registrou o primeiro caso de Zika contraído na cidade. A mulher infectada está grávida de 30 semanas e mora na freguesia do Ó, zona norte da cidade. O caso começou a ser investigado há pouco mais de um mês
e teve a confirmação do Instituto Adolfo Lutz. A paciente apresentou os primeiros sintomas no dia 30 de janeiro e disse não ter viajado para outras cidades. Portanto, o vírus teria sido contraído na própria região onde ela vive. Felizmente, segundo os exames, o bebê não foi afetado. E embora os planos de saúde sejam obrigados a cobrir exames para detectar dengue e chikungunya, muitos pacientes têm enfrentado dificuldades para fazer os testes nos laboratórios. Veja. Há 2 semanas, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que regula as operadoras, acrescentou os exames para detectar dengue e febre chikungunya na lista de procedimentos obrigatórios cobertos pelos planos. Mas o teste do Zika vírus ficou de fora, porque ainda estava em análise pela Anvisa. Ligamos nos principais laboratórios de Brasília, mas o pedido costuma ser negado. Esse exame, eu acho que nenhum plano está atendendo, nem o plano, nem o convênio. Entendeu? Só por particular mesmo. E o preço para fazer o exame é alto. R$ 1.882. Já paga o plano, né? E além de pagar, né? Não é mais não. A ANS informou que montou um comitê para analisar a obrigatoriedade do exame que detecta o Zika vírus para os planos de saúde. Mas a primeira reunião do grupo ainda nem ocorreu. Enquanto isso, o que é possível fazer? A advogada explica que são 2 as alternativas: entrar na justiça e pedir uma liminar para que o plano seja obrigado a pagar pelo exame, ou fazer o pagamento e pedir o dinheiro de volta à operadora. Se ela se recusar a fazer o ressarcimento, a justiça pode ser acionada. Se os planos de saúde já fazem a cobertura do tratamento, então eles têm obrigatoriamente que fazer também o exame para diagnosticar se o paciente efetivamente está contaminado. O brasileiro já paga caro pelo plano de saúde, já que o governo não oferece, a saúde ao brasileiro, que está na Constituição. E, além disso, ainda tem que brigar com esse plano de saúde e ir para a justiça contra o plano de saúde para conseguir aquilo que já é de direito do cidadão, infelizmente. Olha, nós mostramos aqui no Hoje em Dia que a ameaça cada vez maior da dengue tem impulsionado empresas a criar novos produtos e serviços. Mas você vai conhecer agora uma iniciativa que vem do Paraná. Dá só uma olhada. No processo de produção não mudou quase nada. Só mudou o cheiro, né? Um cheirinho mais gostoso, um cheiro bom. A citronela é um repelente natural contra mosquitos, como o Aedes aegypti. São 3 processos, né? O primeiro é conseguir a matéria-prima principal, que é a citronela. O segundo é unir isso ao tecido através de uma dublagem industrial. É uma lavanderia industrial que faz todo esse processo para nós até chegar no produto final, que é a matéria-prima ao tecido e depois a produção interna que a gente faz os nossos produtos. A fábrica criou o tecido com citronela pensando nas gestantes, já que elas são o público-alvo da marca. E em tempos de zika e microcefalia, qualquer novidade que espante o mosquito é sempre bem-vinda. A fabricação das peças com citronela já começou aqui na fábrica em Cianorte, porém as vendas ainda não. Os diretores da empresa garantem que a partir do dia 10 de março, logo após o lançamento da coleção em São Paulo, as vendas comecem por aqui. E você que está em casa deve estar se perguntando, será que custa muito caro essas peças? Segundo os inventores, deve custar em torno de 10% a mais do que uma peça normal para gestante. Nossa obrigação, acho que ela foi bem feita, que é devolver a tranquilidade nesse momento dessa epidemia de Zika vírus, um pouco mais de tranquilidade para o nosso público que é gestante. Tomara que tenha uma eficiência comprovada, não é? E olha, que tal uma moto adaptada para combater o mosquito Aedes aegypti? Pois é, ela existe. Veja. Uma poderosa arma no combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa doenças como dengue e zika. A moto adaptada consegue pulverizar o inseticida em áreas de difícil acesso, onde carros e caminhonetes não chegam. Existem outros diferenciais, né? Como a manutenção é muito barata, o consumo de gasolina, com 1 litro você anda mais de 30 quilômetros. É esta caixa preta que faz a injeção eletrônica do produto químico. Primeiro são feitos os testes de vazão, depois ela é colocada no baú com o tanque que contém o inseticida. A energia do motor é usada para transformar o líquido em fumaça. Nós temos aqui um tanque que leva todo o produto, com um sistema de injeção eletrônica. Através de um painel eu defino qual é a injeção
ele injeta numa cápsula de combustão instalada fora do cilindro. Então a gente capta toda a temperatura e compressão, fazendo sistema de pulverização que vai para a atmosfera, criando o famoso fumacê. Com a rápida proliferação do mosquito e as epidemias de dengue e zika, a procura só aumenta. Criada em 2009, a empresa cresce em média 200% ao ano. Com 22 funcionários, atua em 6 estados e trabalha para instituições públicas e privadas. O kit completo traz itens como painel de controle, sistema de injeção eletrônica, escapamento, tanque e baú de armazenamento. O inseticida fica por conta do cliente. A empresa tem capacidade para produzir por mês cerca de 50 kits com todo o sistema. A ideia já foi patenteada. Eles hoje exportam para 3 países e pretendem ampliar o mercado. Temos a patente do Motofog em outros países, já foi publicada nos Estados Unidos, na Índia, México, então nós estamos prospectando novos países comerciais. O sistema segue os padrões da Organização Mundial da Saúde. Para se investir no novo produto, é muito importante fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica, conhecer bem o mercado e ter bastante cautela antes de abrir qualquer coisa.